Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre DFC, demonstração do fluxo de caixa. E eu peguei como exemplo aqui, ó, não notem que eu estou um pouco gripado, então às vezes a voz vai sair um pouco ruim. Vamos lá. Vou trazer aqui na tela do meu computador, eu peguei como exemplo a Vale. Entrei aqui nos comunicados lá no RI, peguei aqui do quarto trimestre e vim aqui na demonstração do fluxo de caixa. Quase não sai. Vamos lá. Na demonstração de fluxo de caixa, ele vai demonstrar por que é importante. Você consegue ver o que a empresa está gastando, o que está consumindo, o que está consumindo o dinheiro, o caixa dela. Então aqui é expresso em milhões de reais, então tudo que você vê aqui já é em milhões. Então vamos lá. Caixa gerado nas operações. Então vem o ano, consolidado e controladora. Vamos lá, importante. Consolidado são todas as empresas do grupo junta. E controladora ele está pegando só a Vale, só a empresa Vale. E o consolidado, um exemplo, a Vale tem outras empresas, tem um grupo Vale, então tem várias empresas, tem empresas às vezes lá fora do Brasil, outras unidades, então vai fazer um consolidado, ele vai juntar todas essas operações. E ele vai eliminar tudo que tem entre empresa. Então, exemplo, no consolidado aqui, você não vai ver uma empresa do grupo que pegou empréstimo com a outra, por exemplo. Então, a empresa Vale um pegou empréstimo de R$ 1.000 com a Vale 2. Ele não vai mostrar esse efeito porque é consolidado. Ele está olhando o grupo como um todo. Então, o consolidado ele vai juntar todo o grupo. Bom, dito isto, vamos lá. Caixa gerado nas operações. Então, são as receitas e despesas da operação. Então, ó, juros de empréstimo e financiamento pago. 86 foi o que gerou o caixa gerado nas operações. Aí ele começa a colocar aqui as deduções. Juros de empréstimo e financiamento pago, que tem a ver com a operação da empresa. Caixa recebido pago na liquidação de derivativo líquido. Esse derivativo são o quê? Às vezes ele quer proteger algum item, um exemplo de variação cambial ou de taxa de juros. Aí ele vai no banco e ele vai fazer um contrato com o banco, falando assim, um exemplo, eu quero receber com a cotação do dólar em 5. Então, se ele tá achando que o dólar vai cair, ele não quer sofrer essa oscilação. Então, ele trava em 5. Se cair para R$ 4, o banco reembolsa ele. Da mesma forma, se aumentar, ele paga para o banco. Porque aqui para ele o que importa é ele travar o dólar. Mas aqui é assunto até para outro vídeo. Só falando um pouco, essa questão de derivativo é isso. Você vai travar uma operação para não sofrer uma oscilação, seja de taxa ou de câmbio, por exemplo. Então, ó, pagamentos relacionados ao evento de Brumadinho, pagamentos relacionados à descaracterização das barragens, remuneração paga a debênture, que são títulos de dívida que a empresa ela põe no mercado e vai remunerar a pessoa que tem essa debênture. Ela captou recurso, então ela colocou um título para captar recurso, agora ela está pagando a debênture ou os juros da debênture para essa pessoa. Tributo sobre o lucro pago, então basicamente aqui deve ser IR, Imposto de Renda e Contribuição Social, que é sobre o lucro. Caixa líquido gerado nas operações de atividade descontinuada. Nesse ano não teve nada. Ó, se você olhar aqui, notas, você consegue ver que tem as notas aqui. O que que é? São as notas explicativas. Mais para baixo vai ter essas notas. A gente vai entrar em uma nota como exemplo, tá? Mas vamos lá. Então, o caixa líquido gerado na atividade operacional foi 65.905. Aí vem fluxo de caixa das atividades de investimento. Então, ó, investimento no imobilizado e intangível. Então, compra de máquina e equipamento, por exemplo, uma reposição de máquina que precise. Pagamento relacionado ao rompimento da barragem da Samarco, adição e investimento, recursos provenientes da alienação
de investimento líquido. Alienação aqui é venda, tá? Dividendo recebido de coligada e joint ventures. Isso aqui são dividendos recebidos de empresa que elas são controladoras. Aplicação financeira, outras atividades de investimento. Então aqui tem um desembolso de 31. Então o que acontece? Aqui ele ficou com um positivo. Então ele, vamos falar, ele tinha 65 ainda no caixa, aí pagou mais 31 aqui, aí vem a de financiamento. Então, empréstimo e financiamento de terceiros. Por que está positivo aqui? Sempre que está positivo, está entrando dinheiro no caixa. E quando está negativo? Negativo com esse parênteses aqui, é quando saiu mais do que entrou. Então aqui ela captou, ela pegou mais dinheiro emprestado do que ela pagou. Isso aqui é empréstimo mesmo, não é juros, tá? Tem os juros também, mas assim, ela pegou mais dinheiro do que ela pagou. Então, pagamento de empréstimo e financiamento de terceiros, pagamento de arrendamento. Arrendamento aqui é como se fosse uma locação. Dividendos e JCP, pago ao acionista da Vale. Então, aquele dividendo que você que é investidor, ela desembolsou para te pagar, tá aqui também. Acionistas não controladores. Programa de recompra de ações, 13593. Então, aqui dá para ver que ela recomprou a ação do mercado. Isso aqui às vezes é interessante dar uma olhada, porque por que será que a Vale recomprou a ação dela própria? Aqui pode ser pode levantar o nosso alerta para ver se eles mesmos não acreditam que a empresa está com desconto. A empresa, o papel dela tá barato, por isso que ela está recomprando essas ações. Para depois, por exemplo, aumentou o valor, ela vende, é uma forma de captar recurso. Então aqui um exemplo, ela está com dinheiro no caixa, ela recomprou essa ação e depois quando subir lá na frente, por exemplo, ela vende essas ações de novo e consegue mais dinheiro para o seu caixa. Aí aqui, aquisição da participação da VOPC, pode ver que tem também, aí sempre que tem essa nota explicativa, você consegue ir lá nesse item e entender melhor o que aconteceu. Tá? Então, ó, nota 10, a nota 10 com certeza é a nota de empréstimo e financiamento. Aí lá você consegue olhar linha a linha o que aconteceu. Então, os 37 aqui foi o que aconteceu no caixa da atividade de financiamento. Aí aqui embaixo ele tem um resuminho. Então, ó, ele no fim, o caixa líquido, o que efetivamente saiu do caixa do ano aqui de 2023 foi 2.522. Então, ó, ela tinha 24 e passou para 17. Ó, caixa e equivalente de caixa no final do exercício. Tinha 24, vamos aqui para cima, no fim de 2022 e 17 no fim de 2023. Isso aqui você consegue olhar lá no balanço da empresa, tá? Então, ó, no balanço patrimonial da empresa, tem aqui o ativo, aí tem caixa equivalente de caixa. Então, ó, 24 e 17. Aí o que ele está fazendo ali em cima, na demonstração do fluxo de caixa, é demonstrando todos os eventos que influenciaram para sair desses 24 para esses 17. Agora, vamos fazer um cálculo só para entender desses 24 para os 17, o que aconteceu? Aqui a gente já foi no linha a linha. Agora eu montei um Excelzinho aqui mostrando. Então, ó, 24.711, ele fecha aqui com o do ano anterior. Aí vem 65, que foi o que entrou de caixa aqui no net, né, no resultado final de atividade de operacional. Então, 24 mais 65 aqui, ó, 90. Aí menos 31, que é o caixa da atividade de investimento. Então, é 425. Aí aqui já caiu para 59. Financiamento, menos 37.002.
caiu para 22. Aí aqui tem, ó, efeito de variação cambial no caixa, equivalente de caixa. Essa variação cambial, o que que é? Imagine que ela tem dinheiro em moeda estrangeira e tem a oscilação do dólar. Vamos pegar, por exemplo, o dólar. Tem essa oscilação do dólar, só que você concorda que não saiu dinheiro do seu caixa? Então, por isso que aqui fica esse ajuste, falando que a variação cambial do caixa ficou menos 1,314. Ou seja, o que aconteceu? Ela tinha um exemplo, um determinado valor em dólar, trazendo para real, vamos colocar, por exemplo. Então, por exemplo, ela tinha 1 bilhão de dólares, que trazendo, vamos dar um exemplo, para R$ 5,10, seria 5 bilhões e 10 milhões lá de 5 milhões e 100 de reais. Aí esse dólar cai, vai para 5. Ele perdeu esses 100 milhões, então foi para 5 milhões. Você concorda que não saiu e não entrou dinheiro no caixa efetivo? Então por isso que fica esse ajuste aqui, efeito da variação cambial no caixa equivalente. E esse efeito de transferência da PTVI para ativos não circulantes mantido para venda. E ele chega nos 17. Então a gente fazendo as contas aqui, partindo dos 24 e tudo o que aconteceu aqui no fluxo de caixa, chega nos 17,474, que bate aqui com o balanço, tá? Agora, o único item que a gente não conseguiu explicar olhando foi esse 3,401 aqui, ó. Efeito da transferência do PTVI, tal. O que que é isso? A gente vem nesse 16B. Eu já tinha notado que a página 51. Então vamos lá na página 51. Página 51 aqui, 16B, aquele PTVI que ele fala. A PTVI possui um acordo com o governo da Indonésia, tal. Então, ó, efeito no patrimônio líquido, no balanço patrimonial. Caixa equivalente caixa 3,401. Tá, mas o que que é isso, Diego? Vamos lá. Esse aqui é o balanço desse PTVI. Então, lembra que eu falei que tudo que é consolidado é aquele grupo? Então, vamos entender aqui, ó. Portanto, no fechamento da transação, a companhia irá reconhecer impactos resultantes do desreconhecimento dos ativos líquidos em função da desconsolidação da PTVI, do desreconhecimento da participação de acionistas não controladores em função da desconsolidação. Então aqui está desconsolidando, está tirando daquele consolidado esse PTVI. Aí por isso que aqui ele está demonstrando o que, que vai mudar naquele consolidado. Então vai mudar a linha no balanço, caixa equivalente de caixa, contas a receber, estoque, impostos a recuperar, investimento imobilizado tangível, outros ativos, e no passivo aqui, fornecedores empreiteiros e outros passivos. Então no nosso balanço, por isso que no fluxo de caixa ele não está, o fluxo de caixa não é a abertura desse caixa equivalente de caixa. Então por isso que aqui ele está demonstrando que está saindo esses 3,401. Então voltando lá pro fluxo de caixa, aqui ele está falando que esses 3,401 está saindo daqui. Efeito de transferência da PTVI para ativos não circulantes mantido para venda. Aqui ele está tirando. Então, assim, ó, ele está tirando daqui do caixa e mandando para ativo não circulante mantido para venda. Provavelmente ele vai vender essa operação, essa empresa. Então ele está tirou do consolidado e vai colocar em outra linha do balanço, lá em investimento mantido para venda. Que aí quando fizer a venda, vai sair ali do investimento dele e vai lá para cima na conta do caixa, por exemplo. Vai entrar, eles vão pagar em dinheiro, vai entrar no caixa. Então basicamente o que acontece é aqui, ó. Ele estava nessa linha. Aqui ele vai sair daqui e ele vai vir aqui em ativo circulante, por exemplo. Aqui, ó, ativos não circulantes mantidos para venda. Ele saiu daqui e ele está vindo para cá. Então tá aqui nos 19.
Ó, 16B, ou seja, é aquela operação mesmo. É aquela operação de 16B, ela veio para cá. Aí o que vai acontecer? Ele vai vender esse investimento, outra empresa comprou essa operação, aí vai sair daqui, um exemplo, os 19,041 conseguiu vender e vai entrar no caixa. Vendeu lá em dinheiro, fez o Pix lá para Vale, vai sair daqui e vai entrar mais 19 aqui no caixa. Então, esse era a aulinha aqui que eu ia falar de fluxo de caixa para vocês. Espero que tenham gostado. Eu peguei aqui como exemplo uma empresa de capital aberto, mas mesmo você gestor de negócio, por isso que é importante você ter o seu, o seu fluxo de caixa, tá? Esse aqui é um fluxo de caixa contábil, então ele traz aqui o efeito contábil. Quando você faz o fluxo de caixa na questão do seu negócio ali, é um fluxo de caixa mais financeiro, que você vai acompanhando ali, você vai acompanhando dia a dia, mas esse aqui ele está demonstrando numa empresa, um exemplo, peguei a Vale como exemplo, se você vai analisar uma empresa ali para você investir, é importante você saber com o que ela está gastando. E aqui tem toda a demonstração que a gente passou da demonstração do fluxo de caixa para você entender melhor como que funciona essa DFC, essa demonstração de fluxo de caixa contábil em um ITR, uma DFP, que é a demonstração que a empresa coloca aqui para a gente analisar a cada 3 meses. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima.